pero la recompensa de serle fiel al evangelio que yo predico es la transformación de tu cuerpo. Y esto no es en vano, esto no es en vano. La recompensa va a ser esa. Y pronto recibimos esa transformación. ¡Pronto! Desta vez, continuam os membros do corpo cooperando com a cabeça. Vocês são o corpo e eu sou a cabeça. E agora, vocês cooperam comigo e essa vez, coube ao bispo Oneite, me enviou um estudo tremendo sobre o trono de Davi. Assim que hoje, Oneite, você está dando o calqueio através de mim. O trono de Davi. Vamos ler aqui ao estudo que ele me enviou. Diz: Deus prometeu que o reino de Davi não teria fim, que seu trono seria sempre e que ele mesmo se sentaria nesse trono para governar as nações. Hoje se estabelece ante nossos olhos o cumprimento dessa promessa. A promessa que o próprio Deus, com um corpo humano, se assentaria para sempre no trono de Davi e que seu reino não terá fim. Vejamos as evidências. Isaías profetizou um reino, um império que será justo, que trará paz e não terá fim. Vamos ver Isaías 9:7, ou melhor, vamos começar pelo verso 6, quando falou daquele menino, que nele não se cumpriu tudo, mas a semente sim. Veja como diz: porque um menino nos nasceu, falando de Jesus de Nazaré. Um filho se nos deu, e o principado está sobre seu ombro, e se chamará seu nome Admirável, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, um menino que é pai. E um menino que morreu em debilidade, aí onde diz Deus Forte não se cumpriu, porque ele morreu em debilidade. Príncipe de paz. Agora, isso Jesus de Nazaré não cumpriu. Verso 7. O dilatado de seu império e a paz não terão limite sobre o trono de Davi e sobre seu reino, dispondo e confirmando em juízo e em justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor fará isto. Bem, isso é o que Isaías falou desse menino que nasceria depois, lá em Nazaré. Diz: este será grande, será um grande império, mas quem se sentará nesse trono será o próprio Deus. É Deus, mas é homem, Jesus Cristo homem. Lucas, vou ler agora Lucas, capítulo 1, verso 32. Bem, creio que não. 31 também. Vamos ver. Diz: e agora conceberás em teu ventre, o anjo falou a Maria, conceberás em teu ventre e darás à luz um filho e chamarás seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e seu reino não terá fim. Bem, note que diz que lhe dará o trono de Davi, seu pai. E as pessoas pensam que em Jesus de Nazaré se cumpriu tudo, mas note que há um detalhe aí, deixa eu encontrar aqui mesmo, que quando ele ressuscitou, que iria à luz inacessível, eles lhe fizeram uma pergunta. Lhe disseram: então os que haviam se reunido, Atos 1:6, então os que haviam se reunido lhe perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás o reino a Israel neste tempo? Porque como o anjo disse: olha, esse aí dará
herdará o trono de Davi, seu pai. Então, viram que Jesus de Nazaré não restaurou. E então lhe perguntaram, e então ele lhes disse: não cabe a vocês saberem os tempos e as épocas que o Pai pôs em sua potestade somente? Quer dizer que esse governo não se cumpriu em Jesus de Nazaré. Ele veio morrer, tirar o pecado, destruir o diabo, reconciliar os céus com a terra. Ele conseguiu todas essas coisas, mas o reino ele não conseguiu executar. Aqui Onei, escrevendo, disse: quando a Escritura diz que ele seria grande, faz claramente uma referência a um que viria, e ante os olhos de muitos, viria de nada até... diz, ante os olhos de muito, iria de nada até ter um grande governo poderoso, mas não com sua força, mas da mesma maneira que Davi, a cobertura angelical levantaria até colocá-lo como rei sobre todas as nações. Deus prometeu que levantaria descendência a Davi e de suas entranhas levantaria um sucessor para estabelecer o reino de Davi para sempre. Depois de Davi viria um. Esse que viria seria o cumprimento dessa promessa. Seria ele que governaria para sempre, ou quer dizer, um descendente de Davi, mas que fosse o próprio Deus. Segunda de Samuel 7,12. Deixa eu ler aqui. 7,12 diz: e quando teus dias se cumpram e durmas com teus pais, eu levantarei depois de ti a um de tua linhagem, o qual procederá de tuas entranhas e afirmará seu reino. Quer dizer que todos os profetas estão dando testemunho, diz, de tuas entranhas, de tua linhagem. Aqui o importante é a linhagem. Não é se és filho de um governante, porque Davi, imagina, quando Natã foi até Jessé perguntar-lhe pelos filhos dele, ele lhes apresentou todos os seus filhos, e o profeta Natã disse: olha, eu vim aqui estabelecer um de teus filhos como rei de Israel, ele vai ser o rei. E então o papai lhe trouxe os melhores, os mais educados, que foram educados sob batalha, sob estratégias daqueles tempos. Mas o profeta lhe disse: olha, eu sei que é um de teus filhos, mas não é nenhum desses aí. Você não tem outro filho? Eu tenho um rapaz aí que está lá no campo com os leões e jogando pedra e com o gado. Mas esse é um garoto que não se educou. Traga-me-lo. E acontece que esse aí era Davi. Porque esse reino não tem a ver com a inteligência humana. E então Davi diz, uma das funções desse descendente de Davi que ocuparia seu trono eterno seria edificar sua casa. Diz, ele edificará a casa a meu nome. A humanidade e os religiosos esperam um homem de guerra, um que destrua com sua espada, mas Deus lhes pôs um véu para que não entendesse, se ocultou em um vaso de barro, similar ao de Jesus de Nazaré. É igual que Salomão. Salomão, quando foi governar o povo de Deus, ele disse a Deus: olha, eu não sei nem entrar nem sair, eu não entendo disso, como é que eu vou governar uma nação tão grande? E note como ele pôde governar aquela nação. É a mesma coisa que eu. Olha, eu vejo os governos de hoje como funcionam, pela Câmara, representantes, isso, aquilo. Um montão de coisas que eu não sei. Eu tento de aprender algumas, mas você sabe que até agora esses governos não funcionaram. Quer dizer que o reino que virá com umas estratégias angelicais, e quando esse corpo for transformado, então é que virá a inteligência, ainda que note que já estamos fazendo algo que ninguém conseguiu fazer. Por exemplo, eu daqui de Houston, Texas, sem fazer uma reunião,
somos o povo mais unido sobre a face da terra. E não só unidos, submetidos, todos os colaboradores e bispos submetidos, falando uma mesma coisa. E como é que se consegue isso? Bom, isso se consegue com o poder do evangelho da incircuncisão. Que em nenhum lado, ninguém se atreve a falar algo que eu não disse ou algo que eu não tenha aprovado, não por medo, senão pelo temor, pela reverência, a cobertura angelical. Todos estamos unidos. O que não queremos fazer? Romper a unidade do Espírito. Por isso nós ordenamos nossos pensamentos, por isso nós, quando vamos dizer algo, especialmente a partir do púlpito, verificamos se isto é assim. Ainda que você saiba que nós temos um montão de colaboradores, olha, há mulheres e homens que velam pela unidade desse Espírito. E quando alguém dispara por aí um pensamento que não esteja em linha, imediatamente a internet corre e chega a minhas mãos. Apóstolo, você disse isso, você não disse isso. Pois se você disse isso, é isso que vale. Por amor, não por amor à carne de José Luiz, é por amor ao reino que eu conduzo, que é um reino igualzinho ao de Jesus de Nazaré, que de nada, ou de um bebê, chegou e governou uma nação completa, sem disparar um só tiro, governou. Pois o governo que eu conduzo é assim, vai pouco a pouco, levando, estabelecendo e governando, especialmente sobre as mentes de todos os abençoados deste ministério. Isso é um espetáculo mundial, da forma que vai. Então quer dizer que quando se fez a promessa desse menino que nasceria, e quando o anjo aparece a Maria e diz, olha, teu filho vai governar sobre o trono de Davi. E então quando ressuscita e parte, então eles disseram assim, mas se o anjo disse que iria governar, ele disse, isso não cabe a vocês, porque virá outro. Ele virá pela segunda vez, como ladrão na noite, edificar minha casa, não com armas carnais, porque Deus não mora em templos feitos por mãos. Agora, o templo são as mentes, como dissemos antes. Nós somos essa casa espiritual que está se levantando sem paredes. Eu me lembro que nossa irmã Marta Pino, um dia, lá em Miami, ela já partiu à nuvem, mas me disse, apóstolo, naquele tempo, apóstolo, né? Me disse, eu tive um sonho. E sua igreja era tão grande, e tão grande, tão grande, que eu tentava de encontrar o final dela, olhava para todo lado e não terminava, era demasiadamente grande. E eu lhe disse, eu também tenho sonhado com uma igreja sem paredes. Eu tenho me visto pregando em uma igreja sem paredes. E é que está se edificando a amada, a casa do Senhor, que o profeta disseram, e que hoje está se cumprindo diante de nossos olhos. Diz aqui, Oneite, eis aqui vem dias, declara o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e ele reinará como rei, atuará sabiamente, praticará o direito e a justiça na terra. A religião pensa que esse renovo foi Jesus de Nazaré, mas em Jesus de Nazaré não reinou, como dissemos antes. Não pôde praticar o direito e a justiça, não se pôde ver sua sabedoria, já que lembram quando ele disse, tenho muitas coisas que dizer-lhes, mas vocês não vão poder suportar. Lhes falou em parábolas e não em sabedoria. Quer dizer que não puderam ver sua sabedoria. É que sua visão era morrer na cruz. Era necessário que o próprio Deus voltasse por segunda vez, mas agora já não como cordeiro. Não, agora viria reinar com seu povo, educá-lo, prepará-lo para o evento mais importante, o cumprimento profético de levar seu povo à transformação e assentar-se para sempre no trono de Davi e governar todas as nações. Bom, lemos semana passada que o regente dos gentios, lembram, diz, e os gentios esperarão nele. Estará a raiz de Jessé, quer dizer que não estava
Nem com Jesus de Nazaré, nem com Paulo esteve, mas Paulo diz que, olha, estará a raiz de Jessé para governar. E essa raiz já está hoje sobre a face da terra. Isso não é questão de José Luiz de Jesus, nem de carne, é de semente. O importante aqui é a semente. Jeremias 33:17 diz, deixa eu ler biblicamente aqui. Porque assim disse o Senhor, não faltará a Davi varão que se sente sobre o trono da casa de Israel. Não faltará, como quem diz, ainda que morra um, viria o outro. Não faltará varão. Então, veja como diz, vamos buscar agora Gálatas, capítulo 3, verso 16. Diz, agora bem, a Abraão foram feitas as promessas e a sua semente. Não diz e as sementes como se falasse de muitos, senão como de um. E a tua semente, a qual é Cristo. Quer dizer que a semente dessa semente é que viria, ou que já vemos que está. Por isso Jesus de Nazaré teve que deixar prole, teve que deixar semente, porque dessa semente que seguia, olha, não é por causa de que Maria foi uma mulher santa, que foi uma mulher escolhida, não. É que ela vinha da semente de Davi. Ainda que fosse má, ainda que tivesse passado o que tivesse passado, é que vinha dessa semente. Aqui o importante é a semente. Está se cumprindo a profecia desse grande trono, que logo ocupará o lugar, e quando nossos corpos forem transformados, virá uma sabedoria, a mente de Cristo vai se ativar mais para poder governar nações. Tirarão o filho de perdição, toda injustiça será tirada, todos os reinos que não estiverem em linha com a verdade serão destruídos, haverá uma limpeza sobre a face da terra, brilhará a justiça. Isso é o que nós esperamos, abençoados. Não é religião, é um governo poderoso que logo se estabelece sobre a face da terra. E tu e eu estamos chamados a ser as primícias desse governo. Por isso, te sigo exortando, estamos aí chegando nessa grande promessa que sacudirá as mentes de todos os religiosos a nível mundial. Abençoados com todas as bênçãos, alentai-vos com estas palavras. Saudai-vos uns aos outros até a próxima ocasião. Abençoados. Graças, Oneite, por tua participação.